Se tem uma coisa que eu gosto de reconhecer no PDI, é o que a gente avançou, como a gente já destacou, a questão da infraestrutura era uma estratégia pensada, né? E a gente avançou em função disso. Diretrizes do ensino foram apontadas dentro do projeto político-pedagógico e a gente avançou em função dessas políticas. O programa de qualidade de vida no trabalho, que hoje os servidores têm publicado, que vão gerar uma série de projetos, isso foi colocado no PDI. Agora, uma questão, Jefferson, que eu falo assim, que o PDI me trouxe, é reconhecer o que a gente precisa avançar. Porque se a gente não tem o PDI 1822, a gente não enxerga isso com clareza. Isso é uma grande oportunidade para quem está na gestão, né? Saber, de forma assim, não muito assertiva, porque a gente vai validar isso com a comunidade, mas os caminhos que a gente precisa reforçar. Olá, pessoal, nós estamos aqui para mais um papo entre nós, uma conversa semanal que a gente tenta destacar o poder da educação na transformação da vida das pessoas, mas também destacar ações importantes que estão sendo desenvolvidas no nosso instituto, ações de educação, ações de desenvolvimento científico e tecnológico, de internacionalização, de esporte, de cultura, enfim, tudo aquilo que vai, de alguma maneira, melhorar a qualidade da formação dos nossos estudantes, da nossa inserção no mundo do trabalho, no diálogo com a sociedade. Só que eu queria chamar a atenção, nós vamos conversar hoje com uma pessoa muito especial, mas antes disso, eu gostaria de fazer um convite para você que está nos assistindo, você estudante, você colega servidor. Se você quiser mandar uma pergunta, né, envie um vídeo de até 30 segundos para esse QR Code aqui que está na nossa tela, ou então pelo telefone do WhatsApp, mande um vídeo com uma pergunta sobre qualquer assunto que você queira tirar essa dúvida comigo ou com alguém da nossa gestão. Se eu não souber, eu vou chamar um especialista. O importante é a gente interagir. Hoje nós vamos conversar com a nossa diretora de Desenvolvimento Institucional, Aline Moraes, sobre um tema extremamente relevante para os próximos anos do nosso Instituto, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que está em curso, está sendo elaborado, e nós vamos tirar todas as dúvidas com a Aline, tá bom? Então, Aline, seja muito bem-vinda a esse bate-papo semanal, bate-papo descontraído, para a gente conversar sobre assuntos tão importantes, mas de uma maneira que a gente possa levar a informação, envolver os nossos estudantes, os nossos servidores, na construção dessa educação que tanto nos orgulha aqui no nosso território, no interior do estado do Rio de Janeiro. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Fale um pouco para a gente o que é um PDI. O que é esse Plano de Desenvolvimento Institucional? Bom, antes de responder a sua primeira pergunta, queria agradecer o convite, muito bom estar aqui com você, falando de um tema tão importante para o nosso Instituto, dar parabéns pelo programa, que está sendo um sucesso. Fico muito feliz desde a ideia, né, da concepção e que você ajudou a conceber esse programa, e né? vê-lo sendo realizado e tendo, né, essa dimensão que está tendo. E é muito bom a gente ter explorar essas possibilidades que a tecnologia, né, nos permite fazer para informar a nossa comunidade acadêmica de ações que não são importantes só para a gestão, mas sim né, para cada um dos nossos colegas servidores, dos nossos estudantes e da comunidade em geral, né, porque o PDI, como você me perguntou, é um documento dessa dimensão, dessa proporção, né? É o Plano de Desenvolvimento Institucional, é essa sigla, né? O PDI, originalmente, é um documento obrigatório, porque nós somos uma instituição de educação que oferta curso superior. Então, existe um decreto, o 9.235, de 2017, que aponta esse documento como um documento que a gente precisa ter, para que a gente possa ter os nossos cursos superiores, né, de graduação, sendo credenciados, sendo, né, avaliados. E
a partir do momento que esse documento se torna obrigatório, as instituições, obviamente, tentam tratá-lo não só dentro desse âmbito de lei, tentando cumprir os requisitos que o decreto fala, né, que tem que ter de conteúdo, mas a gente usa também como um planejamento estruturante fundamental para a nossa instituição. Quer dizer, Aline, qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, nós temos que ter um planejamento. Se nós vamos viajar, nós planejamos. Se nós vamos nos empreender num curso que um estudante imagina, olha, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um professor. Todo mundo tem que planejar, porque se você não planeja, a gente não sabe onde nós estamos, aonde nós queremos chegar e como chegar neste local. Então, o PDI é esse instrumento que vai ajudar a gente a pensar a nossa instituição nos próximos anos, né? Isso, o PDI, Jefferson, ele tem esse caráter do pensar coletivo, né? Da gente fazer um olhar para dentro, né? Aquele famoso diagnóstico, né? A nossa instituição, se a gente considerar, né, todo o seu histórico, que é muito rico, né, de escola centenária, na oferta da educação profissional e tecnológica, a gente reconhece nesse histórico o quanto, né, que essa instituição foi crescendo, foi avançando, o quanto ela entrega para a sociedade. Mas a gente só faz isso também reconhecendo onde a gente precisa melhorar, né? É essa oportunidade de enxergar, aqui está fragilizado, como que a gente avança, né? E a gente precisa ter esse momento. Então, o planejamento, ele nos oportuniza isso. A gente chamar os colegas servidores, a gente chamar os estudantes nessa provocação, né? Junto com a equipe gestora, porque junto com o PDI, a gente tem também um trabalho importantíssimo de o acompanhamento dessas ações. Está funcionando, não está funcionando, porque o PDI não é cravado em pedra nenhuma, né? É um documento que fica disponível no nosso portal, no seu formato digital, e a gente tem algumas versões impressas nas bibliotecas, nos campi, em alguns setores administrativos na reitoria, mas ali está a formalização de toda essa discussão que foi projetada, que foi pensada e pode, por uma série de situações orçamentárias, que você bem conhece, né, de infraestrutura, né, contextos sociais, políticos que nos obrigam, muitas vezes, a refazer, né, essa trajetória que foi colocada. Agora, Aline, eu vou conversar com você um pouco agora sobre o histórico, porque nós vamos construir o nosso terceiro PDI. Mas antes de falar do PDI, do histórico do PDI, eu queria falar um pouquinho do histórico da Aline Moraes. Porque é importante, né? Na verdade, eu deveria fazer essa pergunta no início. Quem é a Aline Moraes? É professora de qual campus do nosso instituto? Qual disciplina que você leciona? Qual a sua formação? Só para a gente poder... Porque, assim, Sim. Muito sinceramente, Aline, você é uma pessoa muito estratégica na gestão dessa instituição. Obrigada, Quando você veio para a equipe, você trouxe uma oxigenação, uma dinâmica muito especial, mas isso tem a ver com sua formação. Me fala um pouquinho, né, da área que você atua como professora, né, até para as pessoas saberem quem está falando sobre o nosso PDI. Tá bom, Jefferson. Eu também poderia ter me apresentado, né, para os colegas que também não me conhecem. Meu nome é Aline Moraes, eu sou professora do Campus Campo Centro, entrei no concurso de 2010, para atuar especificamente, engraçado que o edital fazia referência à área de empreendedorismo, que eu tenho uma paixão particular muito grande pelo tema, e conversar com os alunos e trocar experiência pelo tema sempre me encantou. E fui lecionar nas disciplinas de curso superior lá no Campo Centro, nessa área, e a coisa foi se abrangendo e atuei em disciplinas da área de gestão, de forma geral, com os meninos que já estavam na fase final do curso, ajudando a pensar um pouco nessa questão de gestão da qualidade, como entrar no mercado de trabalho, nessas ferramentas e metodologias da administração. Nesse período, eu me cadastrei como instrutora da Escola Nacional de Administração Pública, da ENAP, e passei a me especializar e participar como instrutora de cursos na área de indicadores de desempenho para servidores públicos, para vários órgãos públicos.
que foi algo que me aproximou muito da gestão pública. Meu mestrado é na área de gestão da qualidade, meu doutorado eu fui um pouquinho para a qualidade de materiais, dentro da engenharia e ciência de materiais. Então, eu sempre tive uma perspectiva muito da área privada. E, quando eu comecei a ter essa experiência junto com uma escola de governo, foi uma coisa muito interessante que me trouxe essa experiência do olhar das metodologias que eu já dominava, que eu conhecia, para a especial situação que é fazer gestão pública, né, que tem as suas particularidades, as suas especialidades. Então, profissionalmente, né, isso me aproximou da sua equipe. É muito orgulho para mim fazer parte dela, né, desde 2017, você sabe disso. É muito bom a gente trabalhar por uma causa, né? Eu acho que isso é importante, que nos mova. E, pessoalmente, a Aline é mãe do Pedro, esposa do Marcelo. Que também é professor dessa também casa, é professor do nosso do Campus Cambuci. Campus Cambuci. Filha do senhor Edson e da dona Ercília. Isso. E aí, é importante a gente destacar, sabe, Aline? Eu sempre faço isso no início das nossas entrevistas. Hoje eu já perguntei o que era o PDI, fui direto ao assunto, né? Mas nós estamos numa escola. E uma instituição de educação, uma escola, é feito por pessoas, gente. E nós não podemos perder essa perspectiva, né? Nós somos todos aqui colegas que estamos construindo esse processo educativo, mas somos sujeitos. Se nós queremos preparar sujeitos, se nós olhamos os nossos alunos não como números, mas como sujeitos, como pessoas, mas nós também, colegas servidores, podemos estar na gestão ou não, estar no espaço da sala de aula, estar no setor administrativo, estar numa cantina, estar na portaria. Todos nós que estamos aqui somos pessoas, temos histórias, e é importante a gente contar essa história, e isso dá pertinência, inclusive, ao que fazemos. Então, agora nós vamos para a história do PDI. Né? Esse é o terceiro documento. Eu até lembrava, porque nós tivemos, então, um primeiro documento que foi em 2010. Conta pra gente um pouquinho da história do PDI. O PDI, o nosso PDI, Plano de Desenvolvimento Nacional, a gente já com a identidade de Instituto Federal, né, a lei, ela, apesar de ser dezembro de 2008, né, a gente começou a desenvolver todo o processo de Instituto Federal em 2009. E era um documento obrigatório para essa transição. Do Cefet para o Instituto. Isso. E aí as instituições vieram nesse movimento, né, obviamente, em 2009, né, penso eu ainda não estava na escola, e foi, né, toda aquela adaptação, né, ao novo modelo, e a gente teve uma publicação de um PDI 1014, que o PDI ele é um documento que tem essa perspectiva... E movimentou muito a nossa instituição. Isso, tem a perspectiva para 5 anos, que não é obrigatório. A gente vê hoje na rede, inclusive, plano de desenvolvimento nacional para 7 anos, 8 anos. Mas, em geral, se tem esse período indicado pelo decreto, 5 anos, então a gente teve esse primeiro 1014. Só uma ressalva, é bom lembrar que 1014, eu acredito que em 2009, porque o nosso campus Guarulhos foi de 2006, foi o terceiro campus. Nós tínhamos o campus Centro, o campus Macaé, o campus Guarulhos, né? Enquanto Cefet. Na verdade, não chamavam, acho que nós não chamávamos de campus, não. Eram as unidades. As UNEDs. As UNEDs. Tinha um nome um pouquinho diferente. Inicialmente era UNED, depois mudou um pouco, mas unidades. Eu acho que em 2009, eu não tenho certeza, mas com certeza não eram os 12 que nós somos hoje. Não. O que sempre construir um PDI é complexo, né? Mas eu imagino como vai ser esse novo com 12. Mas, enfim, sem tirar o mérito, pelo contrário, até porque era um documento novo para todos nós. Então, o primeiro foi publicado em 2010, com validade até 2014. Exato. E aí? E aí, a gente, num período de transição também de gestão, né, nós acabamos ficando um período sem essa atualização do documento. E na sua gestão em 2016, né, que eu me lembro que se retomou esse movimento, né, a importância de ter esse documento, era uma obrigatoriedade legal. E aí a gente teve a publicação desse documento em 2018 e destaco a razão para isso, né? O PDI, ele é um documento... Quer dizer, só para a gente ilustrar, quando nós assumimos em 2016,
Iniciou-se um processo nós de tínhamos revisão. uma extensão do PDI, que foi o primeiro, Isso. que findaria em 2014, e houve uma legislação que permitiu que ele pudesse se estender. Entretanto, nós precisávamos fazer o novo PDI, não é isso? O ideal é que houvesse já a transição para o próximo, mas envolvendo essa dificuldade que eu ia justamente apontar agora, né, do início do movimento de construção desse documento em 16 para a sua publicação em 18, né, o pessoal fala assim, nossa, 2 anos, né, que foi pouco. Né? Foi um Parece que é muito tempo, mas... intenso, porque um documento nessa magnitude, né, o próprio decreto ele já aponta um conjunto de estrutura e conteúdos obrigatórios, que já não é pouco. E nós já aceitamos o desafio de fazer esse documento, né, com um contexto novo, como você bem ressalta, com vários né, campi de 2010, que não tínhamos. Né, para 2016, a gente já estava num outro movimento das fases de expansão, com o contexto político, né, já se modificando. Então, era um desafio enorme. Então, a gente já aproveitou esse desafio, já que ele já estava posto, e colocamos dentro do nosso PDI questões que não são obrigatórias pela ótica do decreto. Mas deixa eu só fazer uma observação, Aline, é importante, porque nós tomamos uma decisão de nós construirmos o PDI com esforço próprio da instituição. Isso. Porque alguns institutos, e provavelmente algumas universidades, provavelmente eu não tenho certeza das universidades, mas com certeza os institutos, né? Às vezes você contrata uma empresa, uma organização para ajudar a construir o PDI, que naturalmente é com a participação de nossas comunidades. Mas quem coordena esse processo muitas vezes é uma empresa, é uma outra instituição. Nós assumimos o compromisso de que toda a elaboração dele, especialmente a coordenação desse processo, e aí pela responsabilidade da sua diretoria, né? À época também o professor José Boinar, então nós assumimos e conseguimos em 2018, então, ao final de 2018, fazer a primeira publicação. Né, Bem lembrado, Jefferson. Isso, assim, nos dá orgulho hoje, mas tornou o processo ainda mais complexo, porque muitas coisas a gente estava conhecendo também, experimentando. A gente tinha um conjunto de talentos da instituição, pessoas com conhecimento metodológico, teórico, para fazer, porém foi uma primeira experimentação. Então, o que eu te disse... Muito aprendizado? De conteúdos que a gente resolveu colocar um planejamento estratégico, foi o primeiro planejamento estratégico que essa instituição teve. Então, a gente não tinha uma referência anterior, isso aqui não deu certo, vamos revisar, né? Foi a primeira construção. Até porque a instituição, né, foi se modificando, né? Ela foi criando novas facetas. A própria estrutura do organograma, em termos de criar a própria diretoria de planejamento, né, deu todo um suporte estruturante para isso, para gerar esses movimentos. Então, é um documento que a gente foi construindo ao longo dos anos, não em 4 mãos, numa sala, com uma equipe gestora, a gente teve que mobilizar as instituições. Nós lançamos a que o Boinar chamava, né, caravana PDI, Sim, que a gente ia aos campi e discutia, e provocava e mostrava o que era o PDI, porque era isso, muitos colegas não conheciam esse documento, não sabiam o que ele traria de impacto na vida dele. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, Aline. O estudante que está nos assistindo, o colega servidor que está nos assistindo, o que o PDI traz de benefício ou impacta na vida, por exemplo, do nosso estudante? Então, Jefferson, é o que você falou, assim, é um documento enorme, né? Eu acho que a última versão nossa tem pouco mais de 300 páginas. Essa que está, né, indo agora até 22. Está vigente agora. A gente não tem expectativa que ninguém vá ler igual um livro Harry Potter, né, de capa a capa. Mas é importante essa sua pergunta, de saber, né, para os nossos colegas servidores, né, para o gestor, para o estudante, o que eu posso, de repente, pegar aquele documento e diretamente ali, né, extrair uma informação relevante. Então, respondendo a sua pergunta, por exemplo, os estudantes, a gente tem um capítulo dedicado a políticas de atendimento ao discente, em que ali aponta programas que já são publicados em relação a atendimento aos estudantes com necessidades específicas. A gente tem um conjunto ali de ações envolvendo metodologias acessíveis, nessa questão também de acessibilidade. Quer dizer, as grandes políticas institucionais estão refletidas ali. A política de inclusão,
a política de assistência ao estudante. Então, já um convite aqui para os estudantes, nós vamos falar sobre isso, né? Porque é importante participar, porque no PDI... Que as grandes decisões são tomadas. As grandes decisões, e depois nós vamos verificar em cada um dos nossos campi, a partir do nosso orçamento, como é que a gente operacionaliza. Mas os grandes nortes, vetores estão definidos no PDI. Ali. E não entrou ali, dependendo da política, é difícil a gente retomar essa discussão dentro daquela vigência. Algumas coisas são atualizadas, mas você quer ver uma coisa também que às vezes os estudantes eles acabam perguntando, porque é um interesse, principalmente em relação à infraestrutura física, porque o tempo do estudante é muito diferente do servidor, né? Ele está aqui por um período, muitas vezes naquele processo de verticalização, né, em que ele vai para o técnico, depois ele fica ali na graduação, e você vê estudante nosso fazendo pós-graduação, ainda fica um tempo maior, mas em geral é um tempo mais curto, então eles têm um interesse muito grande em relação, por exemplo, à infraestrutura do campus dele. Né? Que meu campus ainda não tem uma quadra, eu queria um auditório para a gente poder fazer um teatro. Então, são questões, né, que ele sente falta, o restaurante estudantil, e são questões que são decididas dentro do plano de desenvolvimento nacional, como as grandes prioridades. Eu tenho um orgulho muito grande, porque no PDI 2018, 2022. Você sabe do que eu estou falando. Isso. No capítulo que fala sobre infraestrutura, nós definimos que todos os campi desse instituto teriam que ter salas de aula. É bom lembrar que em 2016, ainda na expansão, alguns campi precisavam de novas salas de aula, porque não caberiam os estudantes nessas salas. Laboratórios, porque não é possível imaginar uma educação profissional e tecnológica sem laboratórios. Quadra de esportes, um conjunto de campi nossos não tinham quadras de esporte. Estamos agora para inaugurar, em vias de inaugurar, a de São João da Barra, mas não tínhamos em várias outras. Auditório também nós não tínhamos em todos os nossos campi. Biblioteca, restaurante. Então, esse conjunto era o que nós chamávamos de enxoval mínimo que um campus deveria ter. Às vezes, um estudante, é bom lembrar isso, um estudante de um campus já consolidado, já há mais tempo, por exemplo, o nosso campus Macaé, o nosso campus Campus Centro, que são campos mais antigos, esses têm uma estrutura que, às vezes, ele não acreditam, alguns alunos podem não perceber, alguns servidores, que tem outras unidades do Instituto Federal Fluminense que não tem o mínimo que nós entendemos como ser uma escola. E nós vamos, ao final já desse PDI de 2022, ter concluído que todos os nossos campi tenham esse enxoval mínimo. Isso é uma grande conquista e foi posto no PDI, portanto, já um convite aqui aos colegas para que a gente possa, em conjunto, nesta comunidade, assumir novos compromissos com o futuro para o bem de cada um deles. O impacto é inegável e o objetivo dessa nova fase que a gente está entrando, né, dessa nova construção, que é o PDI, que a gente está demarcando 9 e 5 anos, né, futuros, 23, 27, ampliar, dar uma ressonância nessa participação, né, em escalonamento. E cada vez mais os nossos servidores, os nossos estudantes percebam o quão é importante eles estarem dentro dessa discussão. Né? Não só ouvir as propostas, mas fazê-las também. Porque a nossa ótica de gestão, Jefferson, é muito importante porque a gente acompanha muitos processos, mas existem questões que são locais. Né? E a gente discute essas questões no colégio de dirigentes, mas tem questões que às vezes não são levadas até essas instâncias. E a gente precisa gerar essa informação no sentido, existe essa oportunidade não pode ser desconsiderada. Aline, eu sou gestor nessa instituição, tenho tido a oportunidade de ser gestor nessa instituição por mais de 18 anos. E olha, vou falar como um gestor. Quando nós começamos com esse debate dos PDIs na instituição, então não é só esse, mas os outros, mas especialmente com a construção da diretoria de desenvolvimento institucional, com o approach que você trouxe do planejamento estratégico, como nós,
profissionalizamos ainda mais o processo de gestão nessa instituição. Valorizando Verdade. o trabalho, por exemplo, das CPAs, que elas trazem um conjunto de olhares e falas dos nossos estudantes e servidores e como isso impacta. Temos que avançar muito. Mas pensar estrategicamente a instituição, planejar essa instituição, isso passou, inclusive, Aline, a ser uma exigência, porque os recursos financeiros foram diminuindo muito, exigindo que essa instituição e que os gestores dessa instituição, que a comunidade dessa instituição, ela tivesse que planejar milimetricamente cada uma das suas ações. Então, essa profissionalização, eu vou chamar esse termo, e de maneira nenhuma é ser pejorativo com o que nós fazíamos, mas os tempos passaram a exigir uma nova postura de nós gestores, com indicadores, com uma série de elementos para ter uma ação educativa mais pertinente. Quer dizer, é fazer mais com cada vez menos, e eu aqui quero defender e quero falar que, diferente do que dizem, a educação não tem muito dinheiro. Não é verdade isso. Mas nós temos também que cada vez mais usar melhor os recursos públicos. Isso sempre nós podemos fazer. Não significa que nós não fazíamos, mas nós temos que aprimorar esse processo. E nesse bojo, Aline, antes de falar já do novo, nós, a partir do PDI, a partir dessa visão mais estratégica, nós tivemos uma notícia boa aí há mais ou menos um ano, que foi o IGG, que o Tribunal de Contas da União, um indicador que ele usa para verificar alguns aspectos da governança institucional. E o Instituto Federal Fluminense foi muito bem. Fala um pouquinho sobre isso. É parte, Aline, desse grande processo de planejamento estratégico dessa instituição. O que é o IGG e o que isso significou para a gente? Jefferson, muito importante a sua fala, no sentido, assim, de reconhecer o trabalho anterior dos colegas, né? Cada gestão atuou em cima de um contexto, né? A época, aquilo que o contexto mais exigia das suas atenções, da sua dedicação. E a gente vê um contexto mais recente exigindo da gente isso, né? Um aprimoramento das ações de planejamento, da gente aprender a medir os nossos resultados, né? Com indicadores, ações pensadas, e isso é o contexto, né? Intencionais. Vai nos exigindo. Então, você pegar um conjunto de normativas, inclusive isso toda na esfera pública da administração federal, você percebe esse movimento, né? A própria administração pública federal ela foi se profissionalizando nesse sentido. E nós fomos nesse movimento. Em 2016, a gente começa a ter um movimento forte, inclusive dos órgãos que fazem toda a parte de controle, mas do antigo Ministério do Planejamento também, orientando as instituições nesse sentido, né? Como você bem coloca, de profissionalizar suas ações de gestão, porque aqui a gente não faz concurso para gestor, né? A gente aprende sendo gestor, né? E dirigindo um ônibus, a gente aprende a ser motorista dirigindo um ônibus. Então, essa dinâmica muito confusa e acaba sendo um desafio enorme para a gente. Nós somos professores, nós somos técnicos administrativos. A gente continua sendo servidor. Da educação, né? Mas nós não fizemos prova para gestor. E a gente está ali, né, tentando acompanhar. Né? Eu, assim, acabo conseguindo contribuir mais diretamente pela minha formação de engenheiro de produção, mas a gente percebe todo esse movimento muito forte na época do PDI. E dentro dessa avaliação que o TCU propôs, que na verdade é uma autoavaliação, a instituição ela usa o instrumento que o TCU construiu para ir fazendo esse checklist, item a item, do que ela já conseguiu avançar. É uma autoavaliação, mas documentada, naturalmente. Isso. E o próprio instrumento ele tem toda a sua forma de medição e metodologia capaz de nos posicionar em relação ao que a gente acredita que pode melhorar ou não. E nós compreendemos aquele instrumento uma oportunidade de saber ali naquele movimento, de fazer um planejamento de longo prazo, porque é tanta coisa para fazer com uma equipe muito pequena. Né? Essa é a nossa realidade, inclusive, até hoje. A gente cresceu muito pouco em termos de quantitativo de lá para cá.
Então, o instrumento nos serviu para falar assim, olha, vamos usá-lo para a gente compreender onde que a gente coloca esforços. Então, naquela época, a gente foi muito enfático, reconhecendo, a gente tem que melhorar nisso, 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 porque para a gente o diagnóstico dessa ferramenta era muito importante para a gente poder colocar nesse desenho do planejamento e conseguir coordenar essas ações. Então, a gente já visualizava um crescimento, porque o instrumento do TCU, muitas vezes, eram questões que a gente já fazia, mas não havia uma formalização, uma documentação. Então, a gente criou uma grande estratégia. Nós desenvolvemos uma metodologia interna própria para fazer o monitoramento e as projeções dessa ação. Então, a gente sabia que em pouco tempo a gente conseguiria avançar em grandes questões ali que estavam dentro dessas dimensões de gestão e governança, que envolvia gestão de pessoas, administração, TI, parte de planejamento estratégico. E a gente estava no movimento de construir inúmeros documentos e instâncias que estavam, inclusive, sendo cobradas nesse instrumento. Estou dizendo tudo isso porque eu quero mostrar assim, que esse resultado, né, que foi nós tivemos um destaque nacional. Recebido, né, com grande alegria, né, no ano passado. Na verdade, foi o resultado de um trabalho que começou lá atrás. E começou em gestões, inclusive, anteriores. Né? É um processo. Na gestão do professor Luiz Augusto, e algumas estruturas já foram se formando, e que a gente, com esses novos decretos, essas novas normativas, a gente potencializou e foi construindo isso, que gerou, né, esse resultado de um trabalho aí que não é rápido. Quer dizer, então, né? Hoje o Instituto Federal Fluminense, no Índice Geral de Governança, promovido pelo TCU, mostrou um desempenho com um destaque nacional. Então, eu quero parabenizar toda a nossa comunidade, ao seu trabalho, porque isso está associado a esse conjunto de planejamentos. Agora, Aline, nós aprendemos muito na construção do PDI 2018-2022. Agora, o que tem de novo que nós mudamos para essa nova estratégia de construção do PDI 2023-2027? Como é que vai ser? O que tem de novo? Como é que isso começou agora? Como é que esse processo... olha, no outro nós começamos por aqui, nesse novo nós vimos que o melhor vai ser por ali. E o importante, mais participação da comunidade. Conta pra gente como é que vai ser esse desafio que está posto pra gente agora. E quando eu falo pra gente, é para todos nós, né? Nós alunos, nós servidores, nós gestores, nós comunidade do Instituto Federal Fluminense. Então, Jefferson, eu falo assim, o PDI 1822, porque o desenvolvimento institucional, isso é uma competência do desenvolvimento institucional, né? Ele, apesar de ser um documento que ele é da instituição e deve ser apropriado dessa forma, é uma área da instituição que tem essa competência de acompanhar, de coordenar o processo. Então, eu respiro o PDI. Tem coisa que o pessoal fala assim, Aline, não sei o que lá no PDI, página 88. Olha, alguns colegas, porque nós temos algumas Alines na gestão, né? Tem Aline na QED, tem Aline PDI, né? Chegou a virar meu sobrenome, né? Então, é porque a gente está ali o tempo todo, né? De maneira muito carinhosa, naturalmente. Eu considero isso um elogio, sabendo a dificuldade que tem. E a gente vai, né, convivendo com aquele documento há muitos anos, e eu brinco com alguns colegas falando assim, olha, se tem uma coisa que eu gosto de reconhecer no PDI, é o que a gente avançou, como a gente já destacou, a questão da infraestrutura era uma estratégia pensada, né, e a gente avançou em função disso. Diretrizes do ensino foram apontadas dentro do projeto político-pedagógico, e a gente avançou em função dessas políticas. O programa de qualidade de vida no trabalho, que hoje os servidores têm publicado, que vão gerar uma série de projetos, isso foi colocado no PDI, né, como uma meta. Quer dizer, as coisas não foram acontecendo aleatoriamente, então, elas foram pensadas. Exatamente. Coletivamente. Além de a gente reconhecer esses avanços que foram promovidos, sim, e provocados porque estavam dentro do Plano de Desenvolvimento Nacional, agora, uma questão, Jefferson, que eu falo assim, que o PDI me trouxe, é reconhecer o que a gente precisa avançar. Porque se a gente não tem o PDI 1822, a gente não enxerga isso com clareza. Isso é uma grande oportunidade para quem está na gestão, né? Saber, de forma assim, não muito assertiva, porque a gente vai validar isso com a comunidade, mas os caminhos que a gente precisa reforçar. Então,
A gente já tem essas impressões, né, pela experiência de um documento, por isso que é muito importante ter esse documento, viver esse documento, acompanhá-lo, porque ele nos mostra também essas fragilidades, o que a gente ainda precisa colocar energia, orçamento. Então, esse PDI 2327, ele traz essas provocações de temas que a instituição ela precisa ter um olhar, né, mais atencioso em todas as suas unidades de ensino. E a gente também está se apropriando também do movimento de novas tecnologias, né? Então, as formas de participação esse ano, a gente está oportunizando. Sei que tem uma ferramenta nova aí. A gente está oportunizando, além das discussões que a gente vai manter por meio das comissões, que elas são responsáveis por desenvolver comissões conteúdos. temáticas. Elas são responsáveis por desenvolver conteúdos. Dá um exemplo de uma comissão temática. De cada tema. A gente tem a comissão temática, que vai ser responsável pela elaboração do plano diretor de infraestrutura física. Ótimo. A comissão temática, que vai, novamente, desenvolver o capítulo dedicado aos estudantes, às políticas estudantis, à educação à distância, ao plano de oferta de curso e vagas, e por aí vai. Então, essas comissões... Essas comissões são comissões institucionais, com servidores de todos os campi e estudantes, né, dependendo do tema que está sendo ali discutido e abordado. Por exemplo, a comissão do plano estratégico... Parecido como nós fizemos... no mesmo processo. No processo de virtualização das nossas ações educativas aqui. Também, nos APCs. E nas APNPs, foi esse mesmo movimento. O 18 e 22, a gente teve essas comissões também presentes. Então, é um modelo que a gente traz, né, como experiência exitosa até desses movimentos que você falou aí durante a pandemia. E essas comissões, por exemplo, plano estratégico, a gente tem uma representação estudantil dentro do plano estratégico, então a gente traz essas participações no sentido de grandes especialistas do nosso instituto. Que vão pensar. Dos grandes saberes naquele tema. Quer dizer, eles vão coletar... Eles vão promover debates, diálogos, discussões, isso que eu falei, ou seja, aqui ainda está frágil, a gente precisa melhorar, aqui deu certo, como que a gente mantém. E toda essa produção de conteúdo vai para dentro de uma plataforma que a gente está em um acordo de cooperação técnica com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que lá ele chama Participa IFTM, aqui a gente já vai adaptar, né, para o Participa IFF, que essa plataforma não é uma plataforma de dar um ok ou não para o conteúdo produzido. Ele é, de fato, uma plataforma extremamente participativa e tecnológica, em que a gente vai colocar ali, minuta a minuta, desses conteúdos de temas. Então, não é o PDI que vai na sua íntegra. Cada conteúdo que as comissões forem produzindo, ele entra ali como uma minuta, em que as pessoas... no caso, nossos servidores e estudantes poderão acessar essa minuta com o seu login qualquer estudante, qualquer servidor dessa casa. Qualquer estudante, qualquer servidor que tenha um login institucional, a gente vai fazer toda o G Suite, provavelmente. Isso já vai estar tudo disponível também, toda essa informação. A gente tem um vídeo institucional com essa orientação de como acessar, detalhe por detalhe, para que ninguém tenha dificuldade. É uma plataforma tecnológica, porém de muita simplicidade. Agora, Aline, são muitas coisas e é uma dinâmica muito legal. Então, para isso, nós estamos indo aos campi, né? Tem uma agenda aí de ir pessoalmente para poder explicar essas questões e incentivar as pessoas a participarem do PDI, da construção do PDI. Apesar, Jefferson, do nosso processo de revisão desse PDI 1822, né, que promove a elaboração do 2327. Ter começado ano passado a gente instituiu uma comissão com aproximadamente 70 servidores de todos os campi e aqui da reitoria, para a gente revisar o nosso projeto político-pedagógico. Muito importante falar isso, porque é um documento... PPI. Que é a alma do nosso PDI, que é a alma da nossa instituição, né? Exatamente. É o nosso principal documento, né? O nosso documento, o projeto de escola, nosso está ali. E a gente tem Quais são nossos valores, a gente tem feito já esse movimento, desde o PDI passado, de tornar esse documento cada vez mais próximo. E aí eu me refiro a todos que fazem parte dessa instituição. Né? A gente tem tornado um documento mais enxuto, não é aquele documento que a gente sabe que às vezes faz um documento muito longo. Né? E o PPI também ele foi construído com vários GTs, não foram? Também várias pequenas comissões. A gente montou essa comissão no ano passado, ela foi, né, agregando os colegas e houve a instituição de 12 GTs, 12 grupos de trabalho para discutir diversos temas.
e a gente está com a minuta já sendo discutida. Então, esse documento, ele vai acabar sendo a grande base da discussão. É um inspirador. Isso. Então, eu defini as grandes questões do projeto pedagógico institucional. E agora eu vou ver como é que isso vai reverberar na infraestrutura, como é que vai reverberar na assistência estudantil. Exatamente. Então, essa é a alma do nosso PDI. Essa discussão desde o ano passado. Tivemos o processo formal, né? É bom a gente celebrar isso, né? Porque é um momento muito importante para essa instituição. Tivemos no dia 29 de setembro a abertura oficial, né, com a presença da reitora Nídia, do Instituto Federal Farroupilha. E nesse evento a gente fez quase o cortar da fita, né, nesse sentido. Que foi pró-reitora de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal Farroupilha, hoje é reitora, com grande destaque no CONIF. Então, a gente teve esse movimento, estamos aí nesse processo de visitas, que vai até o dia 7 de dezembro, com esse movimento, levando justamente essas informações e esse diálogo, né, localmente para os nossos campi, tivemos também na reitoria, para que esse processo, ele justamente estreite essa participação importante dos colegas, sabendo que esse movimento, ele precisa cada vez mais ser fortalecido no sentido de que é um documento que não é da reitoria, não é do professor, da gestão do professor Jefferson, da equipe do desenvolvimento institucional, é um documento que é de cada um que tem um vínculo com essa instituição. Inclusive, é importante dizer, né, Aline, que com certeza, né, a próxima gestão da reitoria, né, vai ter este PDI como sua base. Isso. Então, não é um documento da gestão. Não é o da gestão, é do Instituto. Né? Como a gente fala, é como se fosse uma questão de Estado, né? Quando a gente fala da política mais geral. Mas aqui é um documento aprovado, que vai ser aprovado no nosso Conselho Superior, né? E que eu quero também aqui já registrar o papel que o Conselho Superior teve no aceleramento que nós precisamos fazer da aprovação do 2018 e 2022, mas tenho certeza que agora, com todo o aprendizado que nós tivemos, já com um referencial mais estruturado ao modelo de instituto que nós temos, porque o de 2010 era um outro instituto, agora um instituto com outras características, né, do ponto de vista de número de campi, uma série de novos amadurecimentos, né, e novos avanços, talvez isso possa facilitar um pouco. Agora, Aline, o aluno que está nos assistindo, o colega servidor que está nos assistindo, pode ser que a ida nossa lá no campus dele já tenha passado, mas ele, então, pela ferramenta do Participa IFE, ele vai, então, poder entrar no documento lá daquela comissão e também poder participar, não é isso? Isso, porque os documentos eles estão tendo tempos distintos de produção, até porque tem discussões que elas acontecem, às vezes, de forma mais organizada, mais direta, outras são um pouco mais complexas, né, envolvem vários grupos. Então, tem tempos distintos. Então, a cada momento pode entrar uma minuta em que é muito interessante essa ferramenta, Jefferson, porque, assim, o servidor ele pode participar de um fórum de discussão dentro da ferramenta. Ele pode contribuir texto a texto com a minuta, então ele não vai fazer, às vezes, um comentário de forma geral do documento, ele pode, na verdade, ele deve, né, fazer uma contribuição específica, fazendo qualquer proposta, ele pode sugerir modificações no documento, e aquelas propostas, elas entram em votação, para que a própria comunidade possa endossar aquela proposta do colega, né, porque, às vezes, a gente tem uma instituição muito plural, como você falou, estamos em 12 unidades de ensino, mas a nossa unidade administrativa, que é a reitoria, o centro de referência, o polo de inovação, é uma instituição enorme, né? Nós temos 1.650 servidores. Um novo campus agora, né? O campus Itaboraí. Com o campus Itaboraí, as 12 unidades. Então, você imagina uma proposta, muitas vezes é aquilo que eu tenho vontade, né? Que eu idealizo, mas não é um entendimento da instituição. Então, essa ferramenta, ela provoca, né, que você coloque luz em propostas que às vezes a gestão não enxerga, ou às vezes a gente não acha que tem toda aquela dimensão. Ou questões também, que isso acontece, né, que o servidor ele pensou aquilo, mas aquilo às vezes realmente é muito individual, né, muito isolado, não tem aquela força para se pensar que aquilo ali tem uma adesão, uma aderência à instituição como um todo. Então, a ferramenta nos mostra, né, todo esse processo colaborativo e uma relatoria com todas as estatísticas de contribuições, votações. Então, vai dar aí todo
um instrumento, né, de subsídio para que os conteúdos sejam fechados, sejam amadurecidos, com essa discutidos. participação de quem quiser participar e colaborar, vai ser permitido isso. Aline, agora nós temos que encerrar, né, esse bate-papo muito legal, mas nós tivemos uma pandemia que provavelmente isso dificultou, né? Todas as legislações, elas sempre tiveram um prazo maior. Em virtude disso, né, a previsão desse PDI, nós já deveríamos, em tese, entrar em 2023, já com planejamento 2023, 2027. Qual é a previsão de término dos trabalhos do PDI 2023, 2027? Então, Jefferson, a gente está nesse movimento, as nossas idas aos campi não é só para falar para a comunidade. Então, estou mostrando assim, que esse processo ele é muito complexo, né? Ele não é linear, ele não é só de um lado, sem a devolutiva. A gente provoca as comunidades a ouvir também alguns temas, que alimenta a discussão nas comissões temáticas. Tem todo o processo do Participa, que é complexo, da gente acompanhar, fazer relatoria, isso alterar a minuta, depois a gente tem que fechar esse documento na discussão estratégica do Colégio de Dirigentes, aprovar em Conselho Superior. É um processo longo, né? São mais de 18 mil alunos, quase 2 mil servidores, discutindo, né, o futuro da instituição. Então, como você falou, o nosso desejo era ter iniciado isso, né, muito anteriormente, mas as nossas prioridades eram outras. Nós tivemos que virtualizar e depois que desvirtualizar, ou parte da desvirtualização, exato, porque foi muito complexo essa volta, né? Muito complexo. Os campos estão ainda com série de dificuldades, era impensável, superando, né? Não, era impensável a gente colocar uma discussão como o PDI naquele momento, né? Com certeza, apesar de tão importante, tão basilar. Não, seria uma falta de sensibilidade da nossa parte, porque apesar nós somos atropelados de ser um documento importante, a gente tinha que reconhecer que a gente estava num momento muito difícil, não superamos totalmente ele. Então, assim, a nossa previsão, né, é que até dezembro a gente tenha grande parte das minutas já discutidas, já com as colaborações, né? A gente já no movimento também de diagramação. E que a gente mantenha esse movimento até janeiro, fevereiro, né? A gente também tem os períodos de recesso. A minha meta é que em março esteja passando pelo Conselho Superior. Para que a gente possa, a partir de março, a gente ainda está entrando, vamos dizer assim, no ano civil, pós-carnaval, a gente ainda consiga fazer o acompanhamento das metas que estão propostas ali. E aí, Jefferson, queria ressaltar, em relação ainda à participação, que a gente tem dentro do nosso portal uma página específica para todo esse processo de elaboração do PDI, que é pdi.iff.edu.br, e também o nosso e-mail, que as pessoas podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida, que é pdi@iff.edu.br. Nós vamos pedir para colocar na legenda aqui do vídeo. Então, o site e o e-mail, né, com qualquer dúvida adicional, lá dentro do nosso site específico, tem toda a agenda de visitas, as fotos, como acessar o participa.iff, que é uma ferramenta que, com certeza, vai fazer com que esse processo seja cada vez mais fortalecido. Agora, deixa a mensagem final aqui para o nosso estudante, para o nosso colega servidor, com relação ao PDI. Qual a sua mensagem final aí para eles? Bom, a minha mensagem é, primeiro, participe. Participe. Participe nos auditórios. É sempre muito bom, é uma alegria, né? Você vive isso, é muito bom a gente chegar lá, encontrá-los todos lá, sempre muito bem recebidos. Cada campus com sua particularidade, com o seu jeito próprio de acolher, de discutir, de se perceber. Isso é uma riqueza do Instituto Federal Fluminense. E, assim, a mensagem final, Jefferson, assim, muito também na minha ótica de gestora, é muito bom a gente encontrar com um estudante e um colega servidor que nos cobre. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para esse enfrentamento, a gente não se exime disso. Mas mais importante ainda é quando o servidor, o estudante, ele participa desse processo de propostas, de planejamento. Porque ele se percebe. Ele se coloca, entendeu? Porque depois ele consegue chegar e falar assim, olha, isso aqui está faltando. Então, essa participação... Não, e legal também é quando ele percebe o seguinte, isso está lá porque eu ajudei a pensar, isso foi discutido, isso foi debatido, isso foi aceito. Então,
eu acho que dá a propriedade, legitimidade, né, na gente saber o que tem que andar, o que tem que avançar, né, o que a gente tem que colher no futuro, porque a gente semeou junto. Então é isso, eu estou convidando a todos a gente plantar essa semente que chama PDI 2327. E esse PDI será tão melhor quanto mais nós tivermos a participação dos nossos colegas servidores e estudantes. Então participe do nosso PDI. Mas antes da gente dar aqui o adeus final, eu quero pedir para que vocês possam verificar o que aconteceu no Instituto Federal Fluminense nesta semana. Servidores do IFE podem participar até o dia 7 de novembro da pesquisa de percepção sobre integridade pública, desenvolvida e coordenada pela Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU. A ação faz parte da campanha Integridade Somos Todos Nós, com o tema Riscos para a Integridade. Estão abertas as inscrições para o mestrado em Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão até o dia 21 de novembro. O processo seletivo está aberto aos portadores de diploma de cursos de graduação em Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas ou Engenharias. São oferecidas 30 vagas. O Instituto Federal Fluminense abriu nova seleção para ingresso em cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA. As vagas são para o primeiro semestre de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de novembro. O prazo de inscrição para o terceiro Jogos Intercamp dos servidores do IFE foi prorrogado até o dia 30 de outubro. As inscrições dos servidores deverão ser feitas pelo SUAP na aba Fique Atento. Já as inscrições dos servidores aposentados e dos terceirizados deverão ser realizados nos setores de gestão de pessoas das unidades do IFE, presencialmente ou por e-mail. A Semana de Engenharia e Controle, Automação e Elétrica do campus Macaé está com inscrições abertas até o dia 4 de novembro. Fazem parte da programação do evento minicursos, palestras, workshop e visitas técnicas a empresas da área. E continuam abertas as inscrições para o concurso público do IFE. São 47 vagas para professor e 32 vagas para o cargo de técnico administrativo. Essas e outras notícias você confere no nosso portal iff.edu.br e nas nossas redes sociais. Bom, Aline, nós chegamos ao final. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu sei que você tem, como todos nós, aí uma agenda muito intensa. Você hoje é a coordenadora nacional, né, do Fórum dos pró-reitores e diretores de desenvolvimento institucional, uma pessoa de destaque. Você é uma pessoa de destaque nacional e eu fico muito orgulhoso de que você esteja na nossa equipe, porque todo esse debate que você faz aqui com a gente, você leva para o nível nacional, aprende com os colegas também com a partilha que eles têm, isso é um processo dialogal. A gente vai se construindo enquanto rede federal. E é muito bom saber que nós somos não só um campus, por maior que seja ele, que nós somos um instituto. Mas mais do que um instituto, nós somos uma rede federal. E mais do que uma rede federal, nós fazemos parte do sistema de educação brasileiro, que nós temos que ter orgulho, que nós temos que ter responsabilidade de construí-lo para transformar a vida da geração, desses jovens, dessas crianças que aqui chegam, para um Brasil melhor, para os trabalhadores, para que a gente tenha um Brasil melhor para todos. Muito obrigado por você fazer parte do Instituto, colocar toda a sua inteligência, Obrigada, seu vigor, seu entusiasmo e, enfim, você traz uma dinamicidade que muito nos encanta, tá bom? Ai, Jefferson, eu te agradeço. Eu não sei se eu tô tudo isso aí que você falou, não, mas eu tô me sentindo muito chique aqui nessa cadeira, aqui participando como sua convidada. E o que você falou, boa parte desse processo a gente só conseguiu também porque a gente trabalha em rede, se apoiando. Eu consegui
muitos dos entendimentos com a ajuda dos outros institutos. Eu sou muito grata por isso, né? E é isso, todo o processo colaborativo nos faz mais forte, não tenha dúvidas, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa próxima publicação. Com certeza. Obrigada. Então, na próxima semana, mais um Papo Entre Nós, conversando sobre o nosso instituto, sobre o poder da educação profissional e tecnológica pública que nós fazemos aqui no Brasil, especialmente nesse território fluminense. Tá bom? Um forte abraço e até lá.